que dia é hoje? Dia 31/10, o último dia do mês de outubro. E aí o Thiagão falou, não, tem que finalizar daquele jeito, naquele pique, Vasco em família, com uma resenha rápida, mas muito boa. Por sinal, família vascaína. Mas vai pontuar aqui que nesse mês, um mês abençoado para o vascaíno, foram 5 jogos. Uma derrota, aquela para o Palmeiras, na verdade, no dia 1º, né, se eu não me engano. Mas depois, só alegria. 4 vitórias. Agora, vamos cobrar a galera aí que nasceu em novembro para manter a corrente de fé e o Vasco continuar nessa pegada positiva. Mês de novembro promete. 6 jogos. E assim, com um nível de dificuldade interessante, né? Tem Botafogo, tem Bahia, tem Grêmio, né? Times que... São Paulo no domingo, né? Times que estão ali no meio da tabela com a gente. Então, deixa eu finalizar esse mês daquele jeito e já te agradecendo também. Família, muito obrigado por esse mês de outubro, um dos melhores meses aqui do canal, né? A galera feliz, o vascaíno animado com esse momento do clube. E muito obrigado por vocês escolherem também, né, o Vasco em família, porque tem vários canais e eu sei que a galera acompanha, mas escolheram o Vasco em família para comemorar, pelo menos, né, nesse mês que foi bem bacana aqui, família vascaína. E é como eu tô dizendo, que seja novembro e principalmente dezembro. Mas assim, família, uma resenha bem rápida pra gente bater um papo aqui. Vamos falar sobre alguns jogadores e também o nosso treinador Fernando Diniz. Eu separei aqui alguns cortes para isso. Como, por exemplo, a galera lá da Cazé TV fez o 11 contra 11. E eu fiquei chateado. Porque deu 9-3. Não aceitei. Não aceito. No máximo 11-1. 11-1, contando, claro, com o treinador. Que isso, Thiago? Você perdeu a humildade? Não, a gente vai debater aqui. Os 3 que foram pro lado de lá, eu quero debater aqui com vocês, família vascaína. Quero trazer aqui o Brenner, né? Aquele atacante que jogou com o Fernando Diniz lá no São Paulo, falando do nosso treinador. E também o PH, que deu uma entrevista para o GE, destacando a perna esquerda dele, família vascaína. E aí, vou pegar todos esses cortes pra gente debater também um pouco sobre o jogo, claro, importante de domingo. Então, chega aí pra gente finalizar esse mês de outubro com uma resenha muito boa. Mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Comenta e raipa o vídeo para fortalecer o trabalho do Thiagão. Vamos seguir a nossa resenha. Deixa eu passar esses cortes para vocês. E aí depois o Thiagão vem tocando em cada ponto aqui. Conto, claro, com a sua participação aí nos comentários. Se liga só. Lateral direito mais canhoto do Brasil, cara. História... Cara, isso é uma loucura que tá acontecendo. Eu tenho mais gols pelo Vasco de perna esquerda do que de perna direita. Eu sou canhoto com a mão. Assistência também tem algumas com a perna esquerda. Eu acho que eu nem penso muito para fazer perna direita ou perna esquerda. É claro que a direita é dominante, eu me sinto mais confortável com ela. Mas por conta do jogo, do improviso, do momento ali, a bola acaba caindo na perna esquerda ou tem mais espaço para a perna esquerda, eu acabo conduzindo. Acerto algumas vezes, erro algumas vezes, mas isso tem me ajudado bastante. O volante acaba usando mais a perna não dominante do que o lateral, né? Então, com certeza isso contribuiu. Como eu fiz a base ali de volante e alguns jogos no profissional de volante também, eu acho que isso contribui sim. Foi mais intuitivo mesmo. O padrão do lateral direito é usar a perna direita, obviamente, mas, como eu falei, é do momento ali, às vezes surge a oportunidade de usar a perna esquerda e acaba acontecendo no jogo naturalmente. Teve até jogos que tava o Puma cortando para dentro, cruzando de direita, eu cortando para dentro, cruzando de esquerda, ele cruzando de direita e eu cabeceando na área. Então, acho que confunde um pouco ali no momento, sim. Foi uma das pessoas que me salvou minha vida no futebol, como eu costumo falar, como minha família costuma falar, então temos uma gratidão enorme por ele. Eu, particularmente, acompanho todos os jogos de São Paulo, mas sou um grande fã do treinador que ele é, então eu gosto de assistir os jogos do Vasco, porque encontro futebol, encontro prazer nos jogadores em jogar, em querer ter a bola. Então estou sempre na torcida por ele. Quando ele estava na seleção, eu estava na Itália, ele me ligou, a gente conversou, ele sempre procurou conversar coisas boas e procurou entender como estão as coisas e dar seus ótimos conselhos que ele sempre nos dá. Então o Diniz é um cara que eu tenho muito respeito, muita gratidão. Para mim é um dos melhores, se não o melhor treinador do Brasil que nós temos.
e temos que valorizar muito, porque ele é um grande treinador e os jogadores que trabalham com ele sabem o quão grande ele é como pessoa e depois como treinador. Eu acho que o Rafael pede para poucos goleiros na fase atual dele aqui. E certamente o Léo Jardim é um deles. E Alan Franco. PH. Vou poupar a voz. Poupa tempo. Esse é poupa tempo, 2-0 Vasco. Eu tenho que respeitar a história do Arboleda, porque ele tá mais tempo desempenhando dentro do futebol brasileiro. Mas em breve, o Carlos Cuesta vai ser melhor jogador do que o Arboleda aqui. Hoje eu voto no Arboleda. Robert Renan. Ó, Sabino, eu também voto no Robert Renan, sou muito fã, mas o Sabino tá jogando muito bem pelo São Paulo. Eles são jogadores parecidos no que se propõem a fazer, de níveis completamente diferentes. Então acho que o Enzo é um jogador mais regular, mais consistente, mais confiável. Assim, então eu vou votar no Enzo. Mas ele nem é titular absoluto do Vasco da Gama. Então eu vou ficar com o Pablo Maia. Repito, se fosse o Barros, eu iria de Barros. Poupa tempo. Poupa tempo. Tranquilo? Poupa tempo. Então o Barros... Poupa tempo. Essa não é poupa tempo, não. Meu voto é no Marcos Antônio. Melhor jogador do São Paulo. Mas com o Coutinho não dá. É Coutinho. Não existe. O Mike... Bom, beleza. Nessa daí, Andreas Gomes. O Nuno Moreira. O Nuno. E Lucas. Nuno Moreira. Então vamos... Aqui, óbvio que é o Ryan, não tem muito o que falar. Felipe Luiz caiu. Não. Vai contratar hoje, Diniz ou Crespo? Crespo. Mas o meu voto aqui é Diniz. 9-3 pro Vasco. É isso. Família, deixa eu começar pelo Fernando Diniz, porque eu vou aproveitar tanto o PH e o Brenner, né, que falou do Fernando Diniz. Um ponto importante aqui que a gente pode destacar, que com certeza, né, foi um dos jogadores que, como ele disse, que ele gastou muita saliva para tentar reforçar o Vasco nessa janela, e eu acho sim que ele ligou, né, para o Brenner, mas acabou não acontecendo essa negociação. Mas legal, né, o Brenner falar assim do Diniz, e veio um ponto assim na minha cabeça, família, que eu já destaquei isso, mas muita gente pode falar, Thiagão, agora é muito fácil, né? Tu tá falando isso pelo momento do Vasco. Teve até um amigo que brincou comigo aqui recentemente, e ele falou, Thiago, tu parou de chamar ele de 22? E agora? Não, um 22, ele nunca perde a essência de 22. Só que eu falo... Poxa, amigo, né? Eu sei que você brincou comigo, eu tô falando aqui contigo. Eu sempre falei, ele é um gênio /22. Ele é um ponto forte do Vasco naquele período de dificuldade. Nossa, ele é um ponto forte do Vasco, porque ele faz esse time jogar, mas ele também é um ponto fraco. Sempre falei assim do Fernando Diniz, além de defender a contratação dele naquele período ali que o Pedrinho, né, tava negociando com ele. Mas assim, família, a gente pode destacar que o Fernando Diniz é o melhor treinador do Vasco nos últimos anos. Quero dizer em termos de resultados, tá? Eu sei que ele chegou no Vasco, na verdade, com um péssimo trabalho no Cruzeiro e a reta final ali no Flu-C, mas conquistou, né, recentemente a Libertadores em 2023 e... Qual o nome que chama lá, cara? Recopa, né? Que é em 24, não é isso? Porque assim, a gente pode destacar o belo trabalho do Ramon Dias, mas o Ramon Dias já assim queda na carreira, apesar de ter feito lá um Mundial no Al Hilal, mas muito tempo que não conquista. Agora que ele conquistou o Paulista no Corinthians, né? Pô, fechou também, que fez um trabalho bom em 19, também, né? Então, assim, é o Diniz, cara. Diniz, tanto que, né, ganha ali papo de milhão pra cima, sei lá. E ele vem demonstrando isso, né? Eu lembro que eu destaquei aqui com vocês que, poxa, quando o Diniz parar com essa insistência só na parte técnica, focar também na parte física dos jogadores, pra gente buscar esse equilíbrio, o Vasco vai caminhar. Claro que tá caminhando pelos reforços, Barros, Cuesta, Robert Renan, o Andrés Gomes, que vem ganhando agora a titularidade, com certeza, é por isso também, tá? Porque se o Diniz ficasse colocando o jogador pra marcar lá em cima e deixando a zaga exposta, jogando com 2 cabeças de áreas, que não tem pegada, que não tem ali essa, né, condição de marcação, de chegar junto, de preencher o espaço, de dividir, de subir no alto, gritar na cara dos outros como o Barros faz, o Vasco ia ser um time que ia continuar levando os gols. Você entende? Eu tenho certeza que você concorda. O Diniz, ele falou naquela entrevista que eu coloquei aqui pra vocês no canal do Fui Clear, que eu não mudei nada, que eu não mudei meu estilo, que é isso, que é aquilo, são os resultados. Não, Diniz, você mudou. Você mudou. Você pegou o gancho aí do Paulo Henrique, que falou, né, que teve um momento... acho que foi contra o Santos, né? Não, Santos não. Santos era o Piton. Mas algum jogo desse aí, que era o Pumita de lateral, esquerdo, cruzando a bola de perna direita e ele dentro da área pra testar. Família, você tá vendo isso acontecer? Porque eu lembro de ter destacado isso aqui em alguns momentos. Isso aconteceu muito no jogo contra o Santos. Do PH aparecer lá no lado esquerdo, do PH aparecer dentro da área, do PH... E o Piton também, uma movimentação ali, né?
Isso não tá acontecendo. O Vasco hoje é um time muito mais postado, e aí você tenta potencializar o jogo do PH, por exemplo, né, atacando esse espaço, sendo esse elemento surpresa por aqui e aproveitando a fatiada do Robert Renan. Essa liberdade que ele dava, né, não tá dando. É um time mais postado, pensando no equilíbrio, na parte defensiva. E isso tá funcionando muito bem. Então, assim, é claro, é evidente que o Diniz mudou o seu estilo. Ele pode não querer falar, mas, claro, que mudou. Ou assim, não é que mudou, adaptou. Né? Porque tem sim alguns momentos que o Vasco tem ali a saída dele e tudo mais, constrói lá de trás até chegar no gol e, poxa, tá bom assim, né, família? Tá bom assim. O Vasco, poxa, a gente vai destacar isso aqui quando for falar do Cuesta. O Vasco 3 jogos, né, sem tomar gol, é um time que não dá tanta liberdade, como o Gabriel Farias falou aqui um outro dia, no centro ali, ó, do campo, próximo da grande área, ou pro adversário efetuar os cruzamentos. Então é isso, cara. E o Vasco não mudou, né? O Vasco não diminuiu, apesar de estar se defendendo melhor. Poxa, tá se defendendo melhor, mas não tá conseguindo marcar os gols. Não, o Vasco ainda é efetivo na frente. Então, o tão sonhado equilíbrio, o Diniz, né, encontrou, entregou, e o Vasco tá caminhando, família vascaína. E só para destacar o PH ele é muito importante, né, nesse sentido, porque é um cara de muita força física, que ajuda muito na parte defensiva, na fase defensiva, e é um ponto fortíssimo, né, do Vasco no comando de ataque. Isso é um detalhe que todo mundo destaca, brinca, né? A gente, eu nunca vi um lateral direito que cruza melhor com a perna esquerda. O cruzamento dele pro Ryan, que eu não lembro agora, cara. Jogo contra o Cruzeiro. Foi de perna esquerda, não foi? Acho que foi. Eu acho que foi. Vocês podem me corrigir aí se eu tiver errado. E assim, família, vamos ali para o X1. 11 contra 11, né? Melhor dizendo, pra gente pontuar aqui algumas coisas, né? Assim, claro que você tem que entender o critério desse 11 contra 11. E aqui de forma nenhuma eu quero criticar ninguém não, tá? Só pra gente resenhar aqui, né? Falar do Pedrosa, nada nesse sentido. A gente tem que entender o critério. O critério é carreira? Aí é um ponto. O critério é momento, e aí se for momento, eu só debato um nome, cara, que é o Tietê. Eles compararam ali Tietê com o Pablo Maia. O restante é Vasco. É Vasco. Vamos lá, alguns pontos. O Arboleda ganhou do Cuesta na visão deles, e aí eu entendo que é no critério carreira, né? Porque aqui no Brasil, por exemplo, o Arboleda já foi campeão de Copa do Brasil, né? Disputou Libertadores, e o Cuesta tá chegando agora. Mas momento, não existe comparação. Família, primeiro ponto. O Vasco não ficava 3 jogos sem sofrer gol no Brasileirão desde 2012. Na ocasião, a zaga formada por Dedé e Douglas. Lembro bem do Douglas, né? Um zagueiro mais alto, para você ver, né? A importância aí do Cuesta, Robert Renan, e claro que a gente não pode esquecer do Barros. Então, assim, família, momento, não tem comparação. Arboleda e Cuesta. O Cuesta tem que ganhar mais fácil do Arboleda. E eu vou pegar o argumento que é o seguinte, aí você pode utilizar também pro Piton, que a gente vai debater aqui daqui a pouco. Poxa, o São Paulo, nos últimos... Agora eu posso colocar 9 jogos, tá? 9 jogos, 2 vitórias, Bahia e Fortaleza, fora de casa, o Bahia na última rodada, e 7 derrotas. 7, né? Teve um período que a gente até destacou aqui, de 8 jogos, o São Paulo tinha perdido 7. Então, assim, momento, não dá, tá? O Cuesta é muito, mas muito superior ao Arboleda. Tietê e Pablo Maia, eu aceito o debate. Teve até um amigo que eu vi comentando aqui agora há pouco, que teve um jornalista da antiga Rádio Transamérica que disse que o Tietê é água água de salsicha, né? Que ele faz ali o pão com ovo, bola pro lado, não soma tanto. Família, eu não concordo muito com isso, não. Eu sei que, assim, se você analisar o time titular do Vasco, o Tietê, de repente, é o que menos entrega. Pode até ser, mas ele tem a importância dele sim. Ele não é água de salsicha, não. Concordo não, cara. Concordo, né? De repente, porque não dá uma assistência, não faz um gol, mas ele é um cara que ajuda, sim, na dinâmica do meio campo, ele melhora a saída de bola, porque tem alguns momentos que, né, o adversário vai lá pressionar e ele aparece e ele tem recurso, porque, assim, eu até defendo Hugo Moura e Barros nos grandes jogos. Por exemplo, na semifinal da Copa do Brasil, eu defendo, cara, Hugo Moura e Barros, e aí a gente, na ideia de dar mais liberdade pros laterais, Coutinho também, né, marcar ali mais de migué, que a gente vai ter mais força pra dividir, pra marcar. Mas o Tietê não é água de salsicha, né? Porque ele ajuda na construção, ele ajuda na saída de bola, ele qualifica o passe. Poxa, tem uma jogada agora contra o RB Bragantino, que ele domina, gira o corpo e de canhota ele vira a bola.
Poxa, isso é jogador que tem recurso. A minha geração, eu tenho 34 anos. Irmão, antigamente um cara desse tenta uma virada de perna ruim, a bola ia parar aqui, essa minha cara. O Ribamar dominando a cara com o rosto dele. Então assim, o Tietê é bom de bola. Agora, ele não tem aquela intensidade necessária realmente para ser titular absoluto. É aquilo que a gente brinca aqui, né? A gente fala, o Paulinho seria esse jogador com força, né? Com tesão, com vitalidade e tem boa técnica para encostar na frente. O Tietê não jogava no Botafogo, não é porque ele é ruim de bola. O Tietê é muito bom de bola. É porque ele não tem intensidade. Aí jogava lá o Marlon Freitas e o Gregory. Isso é claro, isso é simples. Mas ele não é fraco. Agora, eu aceito aqui o debate, Pablo Maia e Tietê. Porque assim, aí não é uma questão de encaixe no Vasco, né? É um duelo. E aí o cara é mais novo, o cara marca bem, não é tão qualificado assim. Beleza, eu aceito aqui. Agora, o terceiro nome, que eu destaquei, que perdeu também ali, que foi o Enzo Dias, eu não aceito de jeito nenhum. Eu sei que eu já peguei muito no pé do Piton, e eu acho que boa parte da torcida do Vasco, pelos erros defensivos, principalmente aquela bola, né, que vem assim, e ele nem sobe. Que coisa irritante, né? E aconteceu isso algumas vezes. Mas não dá. Pelo mesmo argumento de nos últimos 9 jogos, eles perderam 7 e ganharam 2 jogos. E aí um ponto muito importante. Apesar de nesse período aí que o Pumita jogou muito bem, sim, eu sempre falei aqui, não vamos tirar o Piton pra merda. Foi ou não foi? E vem jogando muito bem. Claro, vamos colocar isso também. A gente precisa colocar todos os argumentos. Pegou uma sequência de jogos que, poxa, podemos dizer que só o Flucer, assim, de alto nível, que é Vitória brigando pra não cair, Fortaleza brigando pra não cair, e o RB Bragantino muito mal. Pumita não. Pumita pegou Bahia, Pumita pegou Palmeiras, Pumita... Cara, contra o Flamengo foi o Pumita ou o Piton, cara? Eu sempre... Acho que já foi o Pumita, foi Pumita. Segundo tempo contra o Botafogo, que sustentou também, mas o Piton... Família, como a gente não vai pontuar isso aqui, principalmente numa comparação com o Enzo Dias? O Piton, como lateral esquerdo, é o segundo no quesito assistência. Isso não pode... A gente tem que levar isso em consideração. Não dá. O cara é lateral esquerdo e é o segundo. Tá perdendo aqui somente pro Arrascaeta. Tá empatado com o Maurício do Palmeiras. Poxa, que é um jogador de meio campo, um atacante, joga na frente. Tá na frente do Caio Jorge, tá na frente do Matheus Pereira, né? Esses dois empatados aqui com o PH, né? Também. E na frente do Pedro. Então assim, não dá. Não dá. Enzo Dias não é melhor que o Piton, mas de forma nenhuma. Então, na minha opinião, esse 11 contra 11 aí, eu aceito. 11 para o Vasco e 1 para o São Paulo. Thiago, cadê a humildade, irmão? Família, esquece isso. Poxa, a gente já ouviu tanta coisa, isso não quer dizer nada. Tá, não quer dizer nada, o Vasco vai sapecar, o Vasco vai ganhar, o Vasco vai golear. Não, não é isso que eu quero dizer. Só que hoje, a gente tem que exaltar o trabalho dos jogadores, que estão bem. A gente tem que exaltar o trabalho do Fernando Diniz, do Pedrinho, que qualificou o elenco, né? Quando o time tá uma merda, a gente fica gritando. E quando tá legal, a gente tem medo de elogiar, de exaltar. Porque fica aquele, se perder... Não, cara, perder faz parte. Perder faz parte. Ué, o que é isso? Mas a gente tem que exaltar. Hoje, Vasco em São Paulo. Vasco contra São Paulo, 11 contra 1. 11 contra 1. Por isso que o Vasco é muito favorito no domingo, família. E aí, pra finalizar o nosso vídeo, só para mais uma vez a gente destacar aqui a provável escalação do Vasco e do São Paulo agora, né, o GE divulgou. O São Paulo não mudou muita coisa em relação ao que eu comentei com vocês, na verdade nada, né? Rafael, Alan Franco, Arboleda e Ferrarese, 3 zagueiros, né, que o São Paulo vem jogando. Vou tocar nesse ponto também. O Mailton, Pablo Maia, Bobadilha, né? O Mailton é ala, tá? Bobadilha e Pablo Maia, 2 volantes. O Marco Antônio jogando um pouco mais à frente. O Enzo Dias, o ala, pelo lado esquerdo, e no ataque, Lucas e Tapia, né? Vai jogar com 2 jogadores ali de mais mobilidade, mas o Tapia faz o falso 9. E aí eu tava tentando lembrar aqui a última vez que o Vasco jogou contra um time que jogou com 3 zagueiros. Eu falei, pô, cara, teve, né? Lembrei rápido que foi contra o Vitória. Vasco, naquela ocasião, o Vitória jogou com 3 zagueiros. E o Vasco sofreu um pouco, né? O Vasco perdeu os duelos ali no meio campo, deu sim liberdade pro Vitória em alguns momentos, foi um jogo muito difícil. E assim, mais um ponto pra gente destacar em relação àquele jogo, a zaga do Vasco estava jogando Hugo Moura, Robert Renan, Pumita e PH, o Cuesta não estava. Então assim, é uma forma de jogar que a gente teve um pouco de dificuldade contra o Vitória. O Tietê estava naquela partida e não foi bem, né? Tietê e Nuno também, assim, não conseguindo efetuar os combates, perdendo as divididas, então a gente tem que ficar de olho nessa situação aí, mas mesmo assim o Vasco é muito favorito. E aí a provável escalação do Vasco Jardim,
PH, Cuesta, Robert Renan e Piton. Na cabeça de área vai permanecer Barros e Tietchan. Coutinho, Nuno, Robert Renan e Ryan. E aí a galera botou ali, próximo, né, do nome do Ryan, o Verratti. Que, assim, brincadeira, vou brincar agora com o estagiário aí do GE. Isso é impossível, tá? Ô, meu amigo, ou você não entende muita coisa de bola, ou você já tava de saco cheio, final de semana, eu quero tomar meu suco amarelo, meu refri, vou botar aqui Verratti próximo do Ryan. De forma nenhuma, né? O Ryan nunca vai ser dúvida nesse momento no comando de ataque. Ele é muito titular, é aquilo que eu já debati com vocês. Ou o Verratti, voltando, vai na do Andrés Gomes, ou na do Nuno. Do Ryan, nunca, né? Mas esse é o provável Vasco que vai encarar o São Paulo, família vascaína. Amanhã eu tô de volta. Finalizei bem o mês de outubro? Fui!